as 3 principais extensões para os seus anúncios lá das suas campanhas de Google Ads. Vem comigo! Fala galera, eu sou a Cacau, sou uma das supervisoras da equipe de Google Ads aqui da Blueberry e no vídeo de hoje já mostrei um pouquinho, já comentei um pouquinho, né, ali na abertura do vídeo, a gente vai falar sobre extensões de anúncio. Mas Cacau, já tem alguns vídeos, né, falando especificamente de algumas extensões aqui no canal. Tem sim, é um vídeo um pouco mais antigo e eu fiz questão de dar uma atualizada, né, porque até o painel mudou um pouquinho de como é apresentado agora essa questão de extensões, inclusive, né, lá no painel a gente vai encontrar agora como recursos. A gente sabe que tem muitas opções de extensão, né, para a gente aplicar os nossos anúncios lá nas campanhas de Google, mas eu quis trazer aquelas 3 principais que você não pode deixar de colocar, porque com certeza vai fazer diferença lá no seu anúncio, né? As extensões de anúncio, só falando um pouquinho do que é, são algumas informações complementares que a gente pode adicionar aos nossos anúncios, que de certa forma melhoram a visualização, trazem mais informações para o cliente, né, para o usuário, quando ele visualizar um anúncio seu. Então, ao invés de o usuário visualizar somente título e descrição, outras informações ele consegue visualizar, né, através das extensões. Quando, por exemplo, você vê um anúncio, né, com o título, descrição e algumas opções abaixo que você pode clicar, por exemplo, é um e-commerce, e você tem algumas opções menores, né, tipo tênis, mochila, enfim, vamos falar aqui de um e-commerce de artigos esportivos, né, roupa de academia, enfim. E você pode clicar diretamente nesse nome e ir para uma página que está falando desse produto exclusivo, desse produto específico, provavelmente é uma extensão de site link. Vou te mostrar aqui mais ou menos como que funciona, mas antes de dar sequência nesse vídeo, não esquece, é empresário, precisa de uma ajudinha aqui da Blue com as suas campanhas, para alavancar, né, o seu volume de vendas, o seu volume de orçamentos que você precisa para fechar serviços aí na sua empresa? Conta com a gente aqui da Blue, no primeiro link da descrição é o link da nossa consultoria e não esquece, é totalmente de graça, não perde tempo. Mas então vamos lá, né, Cacau, onde que eu encontro essa questão, né, das extensões de anúncio? Então vamos chamar aí de recursos agora, né, já que mudou o nome. Vamos partir agora para a tela, que é mais fácil de eu te mostrar onde encontrar, é bem facinho e não tem segredo. Tô abrindo aqui com vocês agora uma campanha que é totalmente uma campanha de teste, então não se preocupa, né, não tem nenhuma impressão, não tem nenhum clique, não tem dado nenhum nessa campanha, mas é aquelas campanhas que a gente trabalha aqui para as nossas aulas mesmo, tá? Então não precisa ficar preocupado de que a campanha da Cacau não tá rodando, é só uma campanha teste mesmo. Então aqui nessa conta que eu abri pra gente fazer essa aula, tem uma campanha de pesquisa, né? Então o nosso painel padrão aqui que a gente já tá bem acostumado. E aqui no ladinho, né, a gente vai sempre ter essas 2 colunas. Então, geralmente uma coluna que mostra as campanhas, né, os grupos de anúncio, e uma outra coluna, né, um pouco mais clara que vai mostrar as opções, né, as configurações dentro das campanhas ou grupos, tá? Para a gente encontrar essa questão das extensões, basta a gente vir nessa coluna mais clara, tá? Então, aqui vai ter a parte de anúncios e recursos. Então, a gente pode clicar aqui. O Google vai te mostrar primeiramente, né, os seus anúncios aqui, ó, para ver que é uma campanha teste, tem até anúncio de texto expandido, né, que a gente nem consegue criar mais, né? Então, a gente trabalha somente hoje com os anúncios responsivos. E logo abaixo, né, dessa parte dos anúncios, a gente tem a questão dos recursos. Então, é bem aqui que a gente vai. Pode clicar. Boa! Geralmente, quando a gente abre, né, essa questão dos recursos, o Google vai te mostrar todos os recursos que já tem na sua conta, né, a nível de campanha, grupo de anúncio, enfim, ele te dá todo um resumo aqui. E a gente também consegue selecionar para visualizar algumas extensões específicas, né? Então, por exemplo, eu quero visualizar somente as de site link, né, que é um dos formatos de extensão. Também dá para a gente visualizar dessa forma. Vou deixar aqui em todos, né, que é como provavelmente vai abrir aí no seu painel, e se não tiver nenhum recurso, nenhuma extensão, é porque realmente você nunca criou nenhuma, e aí o Google não vai te mostrar, obviamente, nenhuma das extensões, é só clicar aqui no mais para criar mais extensões, tá? Quando a gente clica aqui no mais, ele vai te dar essas opções todas que já estão aqui acima. Então, quando a gente está em todos, é como se a gente estivesse com tudo aberto, né? Então, de forma geral, todas as extensões. Então, se a gente for adicionar diretamente aqui por esse maisinho, a gente vai ter que escolher qual delas. Mas, se, por exemplo, a gente seguir aquele caminho anterior, tipo, não, Cacau, eu já sei que eu quero criar ou acompanhar as minhas extensões, né, os meus recursos de site link. E aí, quando clicar no mais, ele já vai direto para a opção de criar extensão. Mas beleza, galera, então saindo aqui do site link, voltando lá para todas as extensões, né, é aqui que eu quero começar a nossa aula. Comentei com vocês lá no início, né, que eu falaria das 3 extensões que eu considero as principais.
Considero as principais, mas preciso reforçar que é importante preencher o máximo de informações possível nessa questão de recursos e extensões, tá? Nem sempre o seu anúncio vai apresentar todas as extensões que você colocar, tá? Então, Cacau, vou preencher 4 site links, vai aparecer todos? Não, às vezes nem vai aparecer site link, por mais que esteja preenchido, tá? Então, tudo depende da combinação que o Google fizer na hora, que achar mais relevante para mostrar para o usuário. Por isso que é importante a gente sempre preencher, né, o máximo de frases de destaque possível, o máximo de snippets, de site links, enfim. Então, é importante a gente ter o máximo de informações possível para que o Google consiga fazer combinações o mais relevantes possível para que a gente consiga chegar lá naquele objetivo principal, que é a conversão. Então, levar um cliente qualificado ao site e aí sim gerar conversão, tá? Mas para mim, com certeza, uma das mais importantes agora, então fazendo, né, aquele top 3, né? A mais importante para mim, com certeza, é a de site link, tá? E aí, para criar a extensão, né, o recurso de site link, estamos aqui no geral, é só você clicar no site link. Aqui já tem alguns. E aí a gente pode clicar aqui no maisinho e ele já vem diretamente para a página onde a gente cria essas extensões, tá? Para criar uma extensão de site link, é importante a gente entender o que é essa extensão de site link. O site link, eu dei um exemplo até um pouquinho antes ali no vídeo, né? Se voltar um pouquinho, por exemplo, no e-commerce você tem várias categorias de produto. Então, você tem o e-commerce de artigos esportivos, você tem desde bola de futebol, chuteiras, tênis de corrida, roupa de treino, mochila, enfim, você tem uma série de produtos, mas você tem algumas categorias que se destacam mais. Por exemplo, tênis é a sua principal categoria da sua loja, do seu e-commerce. Então, é legal você criar um site link específico para tênis, que você vai mandar o seu usuário diretamente para a página dessa categoria. Então, dentro do seu e-commerce, provavelmente você vai ter uma aba, uma página, onde contém todos os seus tênis, né? Ou, por exemplo, vamos fazer um exemplo de serviço. Você tem uma empresa de cursos e você tem lá alguns cursos que são, sei lá, você tem um portfólio de 10 cursos. De todos esses 10 cursos que você trabalha, 4 ou 5 deles são os principais. Por que não, às vezes, fazer um site link específico para cada curso? Então, quando o cliente, né, o usuário, visualizar o seu anúncio lá da sua empresa de cursos, por exemplo, cursos profissionalizantes, ele vai ver um site link, por exemplo, né, de um curso principal de inglês, por exemplo, né? Então, ele vai visualizar esse site link e aí ele vai clicar diretamente nesse site link e ele vai diretamente para a sua aba do curso de inglês, né? Então é muito mais fácil a gente gerar uma conversão porque a gente está encaminhando o cliente, o usuário, né, diretamente para aquela página que é mais relevante para ele. Claro que o Google sempre vai tentar entregar extensões, né, recursos então de anúncios de acordo com aquilo que o usuário está buscando. Então isso também é bem importante, tá? Então isso tudo, de certa forma, é baseado na sua estrutura. Então, palavra-chave, anúncios, descrição, site, enfim, né? Então, tudo aquilo que a gente já sabe para montar uma campanha de pesquisa, né? Aí 2.0, né? Uma super campanha de pesquisa. Mas aí, beleza. Para criar, então, bem tranquilo, né? A gente clicou lá no mais, ele já vem direto aqui para a aba, né, de adicionar site link. Você vai preencher as informações, texto, descrição, né? O Google dá a opção de colocar 2 descrições e a URL final. Nessa URL final é onde você vai colocar o link do que você está falando aqui. Então, por exemplo, você está fazendo um site link de tênis, não esquece, não é para colocar o URL da tua home, né? Coloca o URL da página lá da aba da categoria tênis lá no seu site. Boa, galera, segunda extensão, né, no meu top 3 aí de extensões mais importantes, questão de frase de destaque, tá? Então, o recurso de frase de destaque é outro muito importante. E aqui é bem interessante a gente sempre tentar colocar bastante, tá? Então, a gente costuma trabalhar um mínimo aí de em torno de 10 frases de destaque, até para que o Google tenha uma certa rotatividade e consiga entregar também uma combinação melhor, tá? Lá no site link, se você for criar do zero os site links, provavelmente o Google vai exigir no mínimo 4 para que você consiga salvar a configuração, tá? Então, não esquece. Frases de destaque, a gente costuma trabalhar com no mínimo 10 aqui nas campanhas, tá? A gente sempre tenta trabalhar com um número padrão, até porque a gente considera, né, um número bem legal para que a gente consiga trabalhar. Cacau, 10 é o suficiente? Eu não posso colocar mais? Não posso colocar menos? Pode, não tem problema, mas pelo menos umas 10 é legal, tá? Então a gente dá informação relevante para o Google, né, para que ele consiga trazer isso no nosso anúncio. E aqui até tem alguns exemplos bem legais, por exemplo, eu tenho uma empresa que oferece manutenção de ar-condicionado, eu acho que essa campanha fala exatamente sobre isso. Então, eu tenho atendimento a domicílio, a instalação é gratuita, eu tenho uma equipe de especialistas, eu tenho suporte 24 horas, enfim, tá? O orçamento é gratuito, enfim. Então, o que é a frase de destaque? São alguns diferenciais
que a gente consegue destacar além da descrição e do título do anúncio. Tá, então, o atendimento humanizado, horários flexíveis, tem estacionamento próprio, excelente localização, enfim. São alguns diferenciais a mais, alguns diferenciais extras que a gente consegue dar destaque aqui com essas frases, né, de destaque. E para criar é bem facinho também. Então, você pode ir direto aqui, né, selecionar a questão de frase de destaque, vir aqui no mais e colocar as frases que você quiser. São frases curtinhas, tá? Então não dá para colocar descrições muito longas. Então tem que pensar em diferenciais aí com um texto um pouquinho mais curto, mas é bem importante também que a gente coloque. E sempre que a gente for criar extensões, o Google mostra pra gente como que isso vai ficar, né, na visualização. Então aqui você consegue visualizar mais ou menos aqui do ladinho, né? Você consegue visualizar mais ou menos como que vai aparecer isso lá quando o seu anúncio tiver uma impressão para o usuário. Terceira extensão aí do top 3 da Cacau, extensão de ligação. Tem uma extensão aqui, bem do ladinho, tem até um ícone de telefone, que é ligar para, que chama, né? Uma extensão, um recurso, então, de ligação. Cacau, mas não existe uma campanha de pesquisa para chamada? Existe, mas geralmente o custo dela é bem alto. O CPC de uma campanha de chamada não é regra, Cacau não está dizendo que é 100% assim, todas as vezes, mas geralmente tem um CPC muito mais alto, é mais disputado. Então, costuma ter um CPC mais alto em campanhas de ligação, campanhas de chamada. Então, a gente pode usar o recurso para mostrar o nosso telefone e levar, né, o nosso usuário, né, a fazer uma ligação para a gente. E aí, a gente tem que preencher o recurso, né, de ligação, tá? Então, é bem facinho também, até já tenho aqui configurado, acredito que até o número da Blueberry aqui. Então, aqui, né, a gente estava lá na frase de destaque, só selecionar aqui a questão do ligar para, e para adicionar, você pode clicar aqui no mais, tá? Aqui, nessa hora de configurar, né, a questão da extensão de chamada, é importante você sempre selecionar Brasil, né, enfim, onde você está. Caso você esteja me vendo, né, no Brasil, enfim, às vezes está em outro país aí assistindo os nossos vídeos, coloca o seu telefone certinho, tá? Não esquece. E aqui, em opções avançadas, é o pulo do gato. Esse é o ouro, né, do vídeo da Cacauzinha aí, que é a parte de configurar a programação dessa extensão. Cacau, que isso? Por quê? Nada a ver. De que adianta, por exemplo, você tá mostrando uma extensão de chamada para receber ligação no domingo à tarde, se você trabalha em horário comercial de segunda a sexta, por exemplo. Você tem uma empresa de serviço e você trabalha de segunda a sexta das 8 às 18 e a sua extensão de chamada tá aparecendo lá domingo à tarde. Não faz sentido. Então, configura essa programação de extensão também, tá? Então, aqui você consegue colocar, por exemplo, eu quero que essa extensão de chamada rode somente de segunda a sexta, das 8 às 18, que é a hora que eu vou ter uma secretária ou que eu vou ter equipe para atender o telefone caso toque, né? Então, não esquece, tá? Fica um pouco escondidinho ali nessa questão de opções avançadas, mas não esquece. Colocou extensão, recurso, então, né, de ligação, então, para fazer uma ligação para a sua empresa, não esquece de configurar nessa questão da programação, beleza? Boa, galera, e aí são as 3 extensões, né, meu top 3 aí de extensões mais importantes que gestor de tráfego nenhum pode esquecer de adicionar, né, nas suas campanhas ali do Google. E 2 pontos importantes que eu queria comentar com vocês. Primeira coisa, sempre que você criar uma extensão, você vai preencher tudo certinho, fazer as configurações, não esquece de salvar, tá? Por favor. Então, eu mostrei ali mais ou menos o passo a passo de como faz, mas não esquece de, no final de tudo isso, salvar, senão você vai perder tudo que você colocou ali. E olha, preencher, por exemplo, 4 site links e às vezes sair da página sem salvar é um retrabalho que ninguém quer passar, né? Então, não esquece, sempre que preencher, né, configurar uma extensão, lá no finalzinho tem o botão de salvar. E o segundo ponto, então, né, um detalhe importante aí, você consegue adicionar extensões a nível de campanha ou de grupos de anúncio, tá? O que isso faz de diferente, Cacau? Onde que eu posso errar, por exemplo, né? Por exemplo, você tem uma campanha de pesquisa de vários produtos e você separa isso em grupo de anúncio, certo? Vamos falar novamente sobre um e-commerce de artigos esportivos, já que a gente está com esse exemplo. Tá, então, por exemplo, você tem uma campanha de pesquisa e 4 grupos de anúncio, cada grupo de anúncio falando de uma categoria específica, né, de um determinado produto. Você pode fazer extensões a nível de grupo de anúncio, ou seja, se um dos seus grupos de anúncio fala de tênis, o outro de mochila, o outro de roupa, né, de treino, enfim, você pode fazer, por exemplo, extensões exclusivas só para o grupo de anúncio de tênis, tá? Isso deixa o seu anúncio muito mais relevante. E o Google sempre vai considerar a hierarquia de baixo para cima. Eu gosto de falar de baixo para cima no caso
de grupo de anúncio e depois de campanha, a nível de campanha, tá? Então, o nível de campanha, né, é mais alto do que o grupo de anúncio, vamos dizer assim, né? E você também pode criar extensões, recursos a nível de conta, daí é a maior hierarquia de todas, né? Então, não esquece, se você precisar, por exemplo, adicionar um site link exclusivo para um determinado grupo de anúncio, não tem problema, você consegue. Só lá na hora de adicionar, né, a campanha, a conta ou a grupo de anúncio, não esquece de configurar isso também. E é isso, galera, extensão de anúncio está aqui para ajudar a gente, deixa o anúncio muito mais relevante, traz muito mais informações que às vezes a gente não consegue colocar lá no título ou na descrição. Então, são diferenciais importantes, telefone, por exemplo, né? Enfim, que você pode disponibilizar fugindo um pouquinho de uma campanha de chamada que geralmente é tão, né, tem um CPC tão mais alto, enfim. Então, são algumas estratégias, né, alguns adicionais aos anúncios que a gente não pode deixar de considerar na hora de criar as nossas campanhas, tá? E por fim, existe uma última extensão que eu consideraria até fora desse top 3, porque para mim é até a parte, vamos dizer assim, ela tem o seu próprio top, que é a extensão de local, que daí é onde você consegue configurar, né, o local da sua loja, enfim, da sua empresa. E é legal até para que você consiga criar campanhas locais também, né? Aquela PMax que a gente trabalha com campanhas locais, você vai precisar dessa extensão de local, mas aí isso fica para um outro vídeo, né? Então, para campanhas, né, mais amplas, que não necessariamente são campanhas locais, essas 3 que eu considerei ali são as principais e a de local também é importante, principalmente caso você tenha um negócio local, tá? E era isso, galera. Se tiver alguma dúvida, né, fiquem à vontade de deixar também aqui nos comentários. Indicações também de outros vídeos. Cacau, eu queria que vocês falassem sobre isso, aquilo, me ajuda com esse tema, enfim, né? Então, pode deixar nos comentários também. E é empresário? Não esquece, a gente tem um link, né, aqui na descrição, que é o link direto da nossa consultoria aqui da Blue e é totalmente de graça. Aproveita e já se inscreve para que você consiga receber uma consultoria dos nossos principais consultores aqui da agência, viu? Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!